Nós queremos receber aqui uma convidada muito especial nessa noite para pregar a palavra do Senhor, a pastora Esther. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Eu queria que nós ficássemos de pé nessa noite, e como nós temos feito esses dias, né, nós também vamos orar por ela, abençoar a vida dela. Você pode erguer as suas mãos para cá. Vamos orar e pedir que o Senhor abençoe a sua vida e também essa ministração nessa noite. Senhor, muito obrigado pela vida da tua filha, Senhor, pastora dessa igreja, que tem dedicado a sua vida, tem dedicado, Senhor, o seu tempo em abençoar a cada um que está aqui. Pai, abençoa a vida dela, tudo que ela tem pedido e colocado diante de Ti. Senhor, seus objetivos, o seu ministério. Pai, mas que nessa noite a sua filha seja boca profética tua nessa igreja, como tem sido. Que o Senhor use a vida dela grandiosamente, Senhor, para a tua glória. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite a todos. Que a paz do Senhor esteja com cada um de vós. Podei vos assentar. Fiquei até com vergonha agora, né? Estamos aqui sendo abençoados, queridos, nesses dias tão maravilhosos, né? Eu fico feliz em estar recebendo de Deus, de homens e mulheres que têm vindo a este lugar ministrar a palavra de Deus, pela oração uns dos outros. E isso é muito bom, isso é muito maravilhoso. E eu tenho certeza que Deus ainda tem mais para nós, amém? Aleluia. O título da mensagem desta noite é: A virada começa em você. Quem está querendo uma virada nesse ano, na sua vida? Em nome de Jesus. Amém? Então eu tenho uma notícia muito boa para você. Que a virada, ela começa na sua vida e através de você. Amém? Você pode dizer isso para o seu irmão? A virada começa em você? Agora diga para você mesmo: a virada começa em mim. Amém. Glória a Deus. Nós vamos ler um versículo apenas no livro de Ruth. Capítulo 1, versículo de número 1. Glória a Deus. Ruth 1, versículo de número 21 diz: Cheia a partir, porém vazia o Senhor me fez tornar. Porque por mais me chamareis Noemi, o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem feito mal. Nossa, né? Aqui nós estamos lendo um versículo de uma pessoa que não estava bem. Ela traz, né, até um lamúrio contra Deus, um lamúrio contra o Senhor, né, cheia a partir, próspera. E nós vamos meditar um pouco sobre a vida desta mulher e algumas coisas que aconteceram. Talvez muitos de vocês conhecem a história dessa mulher chamada Noemi, mas para quem não conhece, a gente quer compartilhar um pouquinho. A Noemi, né, está aqui no livro de Ruth, não por acaso. É um relato, é um testemunho para nós, queridos, que queremos viver o melhor de Deus. E não só em 2019, mas em todos os dias da nossa vida. Porque muitas vezes nós fazemos muitos planos. E alguns planos não dão certo, as coisas não acontecem. E muitas vezes nós ficamos muito frustrados, e até mesmo com Deus, como acontece aqui com Noemi, né? A história dela acontece mais ou menos na época dos juízes, cerca de 1150, 1100 anos antes de Cristo. E
acontece quando houve uma grande seca em Israel. E ela morava ali em Belém de Judá. E então o seu esposo, Elimeleque, ele resolve ir para uma outra terra. Eles saem de Belém e eles vão para as terras de Moabe, acompanhados, dos seus 2 filhos, Malom e Quilom. Esta família, queridos, ela deposita a sua esperança numa mudança. Como lá em Belém, eles estavam com necessidade, estava uma fome, estavam momentos difíceis. Eles falaram, olha, nós precisamos fazer alguma coisa. Vamos mudar de cidade. Interessante, querido, se você lê o livro de Ruth, é um livro bem curtinho, quem não leu ainda, 1 hora, uns 45 minutos você consegue ler. Eu li mais uma vez hoje, para meditar um pouco mais nessa história bíblica. Em nenhum momento Deus fala com Noemi ou com seu esposo que eles deveriam sair dali. Parece que eles tiveram essa decisão, olharam para as circunstâncias dos outros países, como nós fomos ministrados no sábado pelo pastor Moacir, que algumas pessoas fogem de algumas situações, mas as situações às vezes estão dentro de si. E nós precisamos resolver essas situações que estão dentro de nós, para a gente conseguir viver bem, para a gente ficar em paz. Aleluia. Então eles saem fora lá de Belém, eles vão para um povo que é inimigo do povo de Israel, porque os moabitas, eles perseguiam o povo de Israel. E parece que por um tempo eles vivem bem. A Bíblia diz que cerca de 10 anos eles ficam naquela cidade. Porém, começam a acontecer algumas coisas. Biblicamente, queridos, se nós olharmos para o próprio nome dos filhos, que é Malom e Quilom, algumas traduções falam Quilion. Malom significa fraco, doentio, e Quilion, tristeza. O povo de Israel, eles olhavam muito para o significado dos nomes. Então, aparenta que essa família, apesar de ter mudado, de ter conquistado alimento, e acredito que trabalho também, parece que eles não estavam bem, parece que eles não estavam felizes. Faltava alguma coisa nesta casa, nessa família. Mas, passado um tempo, esses 10 anos que eles saíram de Belém e foram morar em Moabe, diz que certas tragédias começaram a acontecer nessa família. Primeiro, Elimeleque, o marido de Noemi, ele vem a falecer. E ela, viúva, está distante da terra natal. Mas ela tem a companhia dos filhos e a companhia das noras. Mas passado um tempo, diz que também os 2 filhos de Noemi vêm a falecer. E ela fica muito triste, amargurada. Eu acredito que é um pouco depressiva, porque não é fácil. Eu acredito que todos nós que estamos aqui já perdemos alguém que nós amamos, um ente querido. E por mais, queridas, às vezes que a pessoa que nós perdemos, nós sabemos que é cristão, que tem a certeza da salvação. A separação nos marca, a separação, ela nos entristece. Fica um vazio dentro de nós. E muitas vezes nós temos medo de perder as pessoas que nós amamos. Porque realmente é uma experiência dolorosa. E naquele fatos terríveis acontecendo na vida de Noemi. Ela então vira para suas noras, porque as suas noras foram casadas com seus filhos e não tiveram filhos. E ela fala que ela decidiu voltar então para sua terra natal, para Belém. E que ela gostaria que as suas noras voltassem então para suas famílias. Porque ela não tinha nada a oferecer para essas mulheres. E algo bem interessante que, contrário ao que o mundo fala, a gente vê muito falar mal das sogras, Que, quero ver minha sogra bem longe. Muitas piadinhas sobre sogra. Não é o que nós encontramos no relato aqui, bíblico, do livro de Ruth.
Diz que o primeiro passo, que as duas noras choram muito, ficam muito tristes, não querem se separar. E Noemi então insiste para elas, não, eu quero que vocês fiquem. Então Orfa, né, que era uma das noras, fala, olha, tudo bem, estou triste, mas eu estou voltando então para minha casa, para minha família. Porém Ruth, a outra nora não, ela faz uma decisão, eu não vou te abandonar, sogra, eu vou com você aonde quer que você for. Além da companhia, ela faz uma declaração muito linda, irmãos, porque, como eu falei, Moabe era um povo inimigo do povo de Israel, era uma terra tremendamente idólatra. Moabe vem, né, de um povo que deveria ser diferente, que seria também descendência do povo de Israel. Moabe vem de uma das filhas de Ló. Mas como foi gerado em pecado, aquela família desobedeceu a Deus. A bênção de Deus deixou aquela família. E eles eram tremendamente idólatras. E Ruth, ela fala para a sogra dela, Noemi, o seu Deus será o meu Deus. Aleluia, ela estava disposta, queridos, até de mudar de religião. Porque apesar de tudo que tinha acontecido no meio delas, momentos de tristeza, momentos de separação, eu tenho certeza que ela via algo diferente na vida de Noemi. Uma pessoa que não se curvou aos outros deuses. Apesar dela ter ficado muito triste aqui com a perda do marido, dos filhos, ela se manteve íntegra. Ela estava magoada, ela estava chateada. E é bem comum, né, queridos? Quando nós estamos magoados e chateados, a gente fala algumas coisas assim, né? Sem pensar. O coração diz que a boca fala o que o coração está cheio. Então esse versículo que nós lemos talvez seja esse desabafo de Noemi. Mas pelo relato e pelo choro das suas noras, nós percebemos que ela era uma mulher amável. Era uma pessoa que tratava bem os outros. E isso é muito importante. Nós temos sido ministrados aqui nesses dias. Essa campanha tem sido muito especial, muito diferente. O que Deus tem tratado, e o primeiro dia que foi ministrado através do nosso ministro Lucas, foi sobre os nossos relacionamentos, de nós amarmos as pessoas, de nós tratarmos bem as pessoas. E nós precisamos aprender isso com Jesus. Jesus é o nosso maior exemplo de amor. É fácil amar? Não. Jesus mesmo nos diz que nós temos que amar até os nossos inimigos. Amar os inimigos é difícil. Mas o Senhor, Ele coloca o seu amor dentro de nós. Mas aqui o que nós vemos não eram mulheres inimigas, mas pelo contrário, mulheres que se amavam. Então, Noemi, ela resolve voltar, e volta então, junto com Ruth, porque ela ainda insiste, e Ruth, não vou largar da senhora, vou junto. Então vamos, né? Se não tem jeito, vamos lá. Eu acredito que Noemi, ela realmente estava preocupada. Quando eles vão embora, quando eles deixam as suas posses, ela volta sem nada. E neste tempo, queridos, neste relato bíblico, uma mulher viúva, ela não tinha, né, como nós hoje pensando em INSS, ela não tinha recursos, ela não tinha como reaver a sua terra. Se ela ficasse, por exemplo, em Moabe, ela poderia se tornar, por exemplo, uma pedinte, uma moradora de rua, porque ela não tinha mais como se sustentar. Segundo o relato bíblico, ela já era uma pessoa de idade. Mas ela faz um acerto nesta questão dela voltar. Ela volta diferente do que ela foi, porque ela foi cheia de expectativa. Mas ela volta triste, depressiva, chateada, sem saber o que ia acontecer na vida dela. Mas ela volta, porque ela sabia que lá em Belém de Judá, se buscava um Deus verdadeiro, um Deus que pode todas as coisas. E ela tinha certeza no seu coração que Deus ia usar de misericórdia na vida dela. Amém? Queridos, talvez para alguns que estão aqui nesta noite, o ano de 2018 também foi assim como foi para Noemi.
Você começou cheio de esperança, orando, fazendo campanha, semana da vitória, fazendo planos, projetos. Mas talvez alguns deles não deram certo. Por exemplo, um emprego tão desejado, não veio. O sonho, aquele sonho que você começou ano passado, muito animado, não aconteceu, não se realizou. O grande amor não apareceu. Também estou aqui nessa batalha. Estamos aguardando, né? Em nome de Jesus, não vamos perder a fé, a esperança. Perdemos pessoas importantes. Irmãos, enterramos alguns irmãos aqui, amados, que caminharam conosco. Foi um ano que perdemos pessoas. E o nosso coração se entristeceu também como o coração de Noemi. Aleluia. Ela diz aí onde nós lemos, eu saí inteira da minha terra, mas o Senhor me trouxe para a minha casa vazia. Aleluia. Queridos, eu não sei qual circunstância abalou o seu coração e te entristeceu e te fez perder a fé. A semana passada eu convidei bastante pessoas também para a Semana da Virada. E eu conversei com uma pessoa e ela me respondeu assim, uma pessoa que estava distante dos caminhos do Senhor. Eu falei, vem orar, nós estamos fazendo a Semana da Virada. Eu falei, não quero orar não. Ela falou mais ou menos assim como Noemi. Se Deus ouvisse a minha oração, eu não estava do jeito que eu estou. E falou um monte de coisa. Eu fiquei triste na hora, irmãos, mas depois o Espírito Santo falou no meu coração, ora por ela, E eu estou orando por esta pessoa. Porque, queridos, às vezes os problemas são tão grandes que a gente fica triste, que a gente fica decepcionado com as pessoas. E a gente se decepciona com Deus também. Mas, querido, toda prova, ela tem um tempo. Ela tem um momento de começar, mas para a glória de Deus, ela tem um momento de terminar. Amém? Aleluia! Nós sempre falamos aqui que o deserto não é lugar de morada, mas é de passagem. Porque verdadeiramente é assim, queridos. A luta, ela vem e passa. A gente até cantava, não desanima não. Porque quem crê em Jesus Cristo já tem a salvação. E nós, queridos, quando estamos na luta, no deserto, muitas vezes a nossa força é tão pequena. Mas o Senhor, Ele não nos abandona. Aleluia. Eu lembro, querido, que em 2010, nós tivemos uma luta muito grande na nossa casa, na nossa família. Com o adoecimento do meu esposo. E eu sempre gostei no começo do ano, eu gosto muito de escrever, fazer agenda, colocar metas, colocar propósitos, sempre gostei disso. E aquele ano, 2010, parece um número forte, 10, vai ser 10, vai dar tudo certo. Mas eu não sabia que luta tão grande que nós íamos passar. Foi muito difícil, queridos, ele ficou internado 5 meses e meio. Numa UTI, a maioria do tempo. Queridos, nós íamos todos os dias na visita. Nesse tempo eu só não fui 2 dias. Mas você nunca sabia o que ia encontrar. Porque quem já teve amigos e parentes em UTI sabe. Faz aquela fila. E aí se eles falam lá na porta, o enfermeiro sai e fala, família de fulano de tal, você aguarda. Nossa, pensa que dá uma dor no coração. A cabeça vai a 1000. Teve um tempo que o pastor ficou num quarto que era bem em frente a uma salinha das más notícias. E a gente via, o desespero, as pessoas choravam. É horrível. A gente sofre, mas a gente não quer perder, Uma coisa, o ser humano é um pouco egoísta nesse sentido. E eu lembro que foi tão difícil. E ele acabou falecendo. Queridos, eu lembro que na época eu fiquei muito triste, fiquei depressiva. E, apesar de tudo, eu não deixei de vir para a casa de Deus. Eu vinha, eu sentava ali, eu gostava de sentar desse lado, estava no cantinho. Ficava, lembrando. A gente tem essa lembrança doce, gostosa, dos momentos bons, mas a gente lembra às vezes também dos momentos de enfermidade, de sofrimento. É um misto que passa na nossa mente.
E eu fui caminhando. E Deus foi me renovando, fortalecendo as minhas forças, direcionando o meu caminho. E assim é na nossa vida, queridos. Às vezes nós vamos passar por momentos difíceis. Mas uma coisa eu quero que você saia daqui com esta certeza. Que Deus nunca vai te deixar sozinho. Amém? Deus sempre vai estar com você. Ainda que no momento da luta e do sofrimento nós não percebemos. Nós achamos que estamos só. Nós achamos que Deus esqueceu de nós. Mas Ele jamais esquece dos seus filhos. Aleluia, porque Ele nos ama. Aleluia. E Noemi, queridos, ela ficou tão triste, tão abalada, que ela quis mudar o seu nome, né? Quando ela estava chegando lá, as pessoas, as amigas, quem lembrava dela foram receber. Oi, Noemi, como é que você está? E ela fala para as pessoas, né? Não me chama mais de Noemi, não. Porque Noemi, a tradução era agradável. Me chamem de Mara, amarga. Porque o Senhor Deus tem Deus tem lidado amargamente comigo. Será que nós também estamos assim, queridos? Amargos, tristes, com o nosso coração abatido? Se você está assim, eu tenho boas novas para você nessa noite. Deus te ama muito e Ele está neste lugar. E Ele vai te ajudar a vencer esta jornada em nome de Jesus. Talvez você já esteve com uma situação até parecida com a de Noemi. Ela faz um relato, pergunta para Deus, por que está acontecendo isso comigo? E às vezes, irmãos, diante da luta, diante do problema, a gente pergunta isso para Deus, né? Por que Deus permitiu isso acontecer comigo? Senhor, eu faço a tua vontade, eu faço teu querer, estou procurando fazer tudo certinho, estou te servindo, Deus, mas a luta veio, e agora? Calma, Deus está no controle da situação. Deus é justo, irmãos. Aleluia, muitas vezes nós sentimos a injustiça, mas não é a injustiça de Deus, é a injustiça dos homens. Os homens falham, os homens mentem, os homens enganam. E muitas vezes, queridos, nós atribuímos aquilo que as pessoas nos fazem a Deus. Ou até porque que Deus não fez alguma coisa. Mas eu quero te dizer que Deus já fez alguma coisa. Deus já enviou o seu Filho Jesus Cristo por amor a nós. Romanos 8, a partir do versículo 31, ele diz que nada pode nos separar do amor de Deus. Não é a luta, não é a tribulação, não são as enfermidades. Queridos, só nós mesmos podemos nos afastar do amor de Deus. Aleluia. Mas graças a Deus que Noemi, ela não desistiu de Deus. Essa história desta mulher poderia realmente ter acabado de uma forma trágica. Porém, ela tinha fé no Deus de Israel. E os que vivem pela fé, a esperança não morre, mesmo quando há só morte ao seu redor. Aleluia. Querido, se você terminou o ano de 2018, quando você colocou lá na balança, né? Fez a sua retrospectiva e deu mais negativo do que positivo. Saiba que esse ano pode ser muito melhor. Aleluia. Porque o começo de ano, irmãos, nós precisamos de força, de garra, de energia. E nós precisamos de fé. Nós precisamos acreditar que Deus está no controle de todas as coisas. Tem um versículo que eu quero deixar uma parte dele no livro de Apocalipse 21, versículo 5. A parte B diz: e o que estava sentado sobre o trono diz: eis que faço nova todas as coisas. Aleluia, glória a Deus. Uau, quem é que está sentado sobre o trono? Jesus, aleluia, o Filho de Deus, que venceu a morte, que venceu o pecado. Ele tem o poder, queridos, de transformar o choro em alegria. Aleluia. O primeiro passo em nossas vidas neste ano é acreditar que Deus, através de Jesus Cristo, pode fazer nova
todas as coisas. Amém? Isso chama-se fé. Glória a Deus. Este para nós é o ano da fé. Por que o ano da fé? A fé nos faz acreditar que Deus é maior que todas as coisas. Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Aleluia. A fé é a certeza. Nós precisamos crer, queridos, no nosso coração. Aleluia, que mesmo que eu não estou vendo o resultado, mesmo que eu não estou vendo aquilo que há de acontecer, Deus está no controle de todas as coisas. Porque eu estou acreditando, porque eu estou orando e porque eu estou buscando. Como vocês estão fazendo nesta campanha. Estão buscando ao Senhor. Aleluia. Eu sei que é muito difícil recomeçarmos quando o nosso mundo caiu, mas é necessário. Se nós ficarmos olhando só para a derrota, só para a tristeza, diz a palavra de Deus que um abismo traz outro abismo. Traz tristeza, traz agonia, traz mais sofrimento. Mas quando nós começamos a olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, aleluia, nós vamos nos fortalecendo e nós vamos andando de fé em fé, de glória em glória, aleluia. Glória a Deus. Guarde esse versículo no seu coração, nesse ano e em toda a sua vida. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Para ter fé, você não precisa ver, você precisa crer, você precisa acreditar. Aleluia. Glória a Deus. Noemi então volta sem força, sem ânimo, mas não deixou de buscar a Deus. Queridos, muitas vezes no meio da luta nós achamos que é o fim. Mas às vezes o fim é só o começo para Deus agir nas nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. E são nesses momentos que não vemos saída, que Deus usa para nos dar uma nova chance de recomeçar. Aleluia. No momento da fome, que eles saíram lá de Israel, Deus não abandonou Noemi e a sua família. Aleluia. E agora nós vamos entrar um pouquinho mais nessa história. E para o que nós podemos levar para a nossa vida. Ruth, ela vai então com Noemi. E Deus usa essa jovem para a glória de Deus. Queridos, elas voltam, acredito que fica em algum lugar que alguém arruma para elas. Elas não têm dinheiro, elas não têm emprego. Mas Deus, na sua infinita sabedoria, quando Ele fez lá as leis para o povo de Israel, Ele deixava, que quem cegava, quem plantasse milho, quem plantasse trigo, aquilo que caía no chão, ficava para os mais pobres, para eles poderem recolher. E a partir do capítulo 2, elas voltam ali, e diz que a sua nora, por ser mais jovem, começa a fazer este trabalho, de pegar as espigas que sobravam. Só que não por acaso ela vai para uma plantação de um homem chamado Boaz. E esse homem chamado Boaz, ele era da família de Noemi. E as pessoas começam a comentar: nossa, quem é aquela moça? Ela é uma estrangeira, uma pessoa diferente. A gente faz isso, A gente vê às vezes uma pessoa diferente. Acho que é boliviano. Acho que é isso, Esses dias nós viajamos, saímos, E nós estávamos na companhia da Luana, que é internacional. E aí tinha muitos estrangeiros, E a gente fala: olha aquela língua, que língua que é? Ô Luana, fala aí,
fala espanhol, Zona até muda quando fala espanhol, né? E a gente viu tanta pessoa assim, com outro linguajar, muitos estrangeiros. E na vida de Ruth também, quando ela chega lá em Belém de Judá, as pessoas percebem que ela não é de lá. Mas ela vai com o intuito, queridos, de ajudar a sua sogra. Então ela começa a pegar aquelas espigas que caíam no chão, porque eles pegavam, ou faziam o alimento, ou eles vendiam também. E ela começa a fazer isso. E não por acaso, Deus traça um destino que ela vai cair lá na fazenda de Boaz. E ele vê aquela mulher estrangeira, pergunta quem ela é. E Deus começa a trabalhar na vida deles, né? Vai trocando um olhar. E ele é benevolente com ela, com todo o respeito, né? Olha, pode deixar cair umas espigas a mais, né? Porque as pessoas começam a comentar: quem é aquela mulher? Olha, aquela mulher é a nora da Noemi, que voltou. Coitada da Noemi, perdeu tudo lá. E agora voltou com a sua nora e ela está aí, né? Recolher essas espigas para vender, para ela se alimentar. E ele fica penalizado. Olha, deixa até cair umas espigas a mais. E Deus faz um trabalhar muito grande. Porque o povo de Israel, queridos, eles tinham uma lei do resgatador, que está no livro de Levítico, ali, o capítulo 25. Se as pessoas perdessem suas terras, fossem embora, ficassem viúvas, ou perdessem tudo, principalmente as mulheres, podia um parente, né, casar com essa mulher que tinha ficado viúva, comprar de novo as suas terras, e ele era considerado um resgatador. E ela não sabia. O próprio Deus encaminhou. E aí a Ruth começa a voltar com um monte de coisa, né? Mais alimentos. E ali ela fala: nossa, olha, esse homem é um resgatador. Ela conhecia a lei, ela conhecia a palavra de Deus. Então ela faz um plano, ela orienta a sua nora. E Deus faz algo maravilhoso na vida de Ruth, que ela acaba se casando com Boaz. E ele resgata as terras de Noemi. E faz, né? Ela vai, provavelmente mora com Ruth, com Boaz. E Deus faz uma grande obra. E queridos, o que nós podemos aprender para o nosso dia de hoje, sobre a restauração que Deus faz em nossas vidas, também aquilo que foi destruído. Espero conseguir ir falando, viu, irmão? Se der uma falha, você já sabe aí que as escolhas são importantes nas nossas vidas. As escolhas para o recomeço de Noemi. Diante daquela tragédia, Noemi então tinha duas opções: reconhecer que a sua família tinha errado ao sair de Belém, né? Que até que interessante, irmãos, nome Belém significa casa do pão, terra do pão, terra de fartura, terra de sustento. Que isso nos ensina, queridos, que a presença de Deus é que vai nos sustentar. Às vezes nós ficamos pensando que se eu entrar naquela empresa, se eu passar num concurso público, se eu entrar naquela multinacional, nossa, eu vou estar muito bem. Claro que é bom, mas o nosso sustento, ele tem que vir de Deus. Porque Deus, irmãos, que faz prosperar o nosso caminho. Deus que nos dá força, Deus que nos dá graça, Deus que nos dá, aleluia, a direção. Então, quando você tiver que recomeçar, peça direção ao Senhor. E ela teve uma escolha certa, porque ela poderia ter ficado em Moabe, morrer de amargura, virar uma pedinte, mas ela decidiu voltar à sua casa e voltar ao seu povo. Aleluia! Ela tinha que se negar. Ela tinha que negar o seu orgulho, irmãos, porque não é fácil uma pessoa que sai, né, para fora de uma cidade para ganhar mais, para viver melhor, e voltar envergonhada, voltar viúva, voltar sem nada. Mas ela fez uma escolha certa. Ela escolheu estar onde Deus estava, no meio de um povo que se buscava a Deus. E que neste ano você possa também escolher estar na casa de Deus. A palavra de Deus nos diz, irmãos, que as portas do inferno não prevalecerão
contra a casa de Deus. Aleluia, porque aqui nós estamos orando, nós estamos buscando a face de Deus. E Deus olha para nós com seu olhar de graça, com seu olhar de misericórdia, irmãos, aleluia. E mesmo se nós passarmos uma situação parecida com a de Ruth, se nós não sairmos dos seus átrios, o Senhor sempre nos dará força e direção. Amém? Aleluia. Então, para que você seja mais que vencedor, para que a virada comece em você, comece escolhendo os caminhos de Deus. Vocês que estão aqui estão de parabéns, porque todos os dias nós temos estado aqui nos átrios do Senhor. Aleluia! E o Senhor há de enviar a sua graça e a sua misericórdia sobre nós. Amém? Aleluia! Aprenda a recomeçar apesar das perdas. Não é fácil, queridos, recomeçar. Porque às vezes nós passamos por problemas que não são nem culpa nossa, vamos dizer assim. Ou são fatalidades, ou são situação da vida, ou são pessoas que caminhavam conosco e deixaram. Aleluia. Mas nós não podemos perder o nosso foco. Porque às vezes essas pessoas nos desmerecem, né? Falam mal. E as pessoas que estão em volta, mas você é bobo demais, né? Você é muito boba. Como é que você deixa fulano, ciclano fazer isso com você? Se eu fosse você, eu ia na justiça, eu ia tomar tudo, eu ia quebrar tudo. Oh, mas não é isso que Deus quer para nós, queridos. O que Deus quer para nós, aleluia, é que nós possamos aprender a recomeçar. Sabe como? De joelho, orando ao Senhor, buscando a sua direção, lendo a sua palavra, ouvindo, aleluia, as palavras de Deus, os louvores e os testemunhos. Isso vai nos fortalecendo. E até as pedras que muitas vezes, muitas pessoas jogam em nós, que você use essas pedras e construa um altar de adoração ao Senhor. Porque não são as pedras que derrubam as pessoas. Nós fomos ministrados outro dia sobre isso, sobre Paulo. As pessoas jogavam pedra nele, pensavam até que ele estava morto. Mas ele sacudia as pedras e continuava a sua busca de Deus. Porque ele sabia em quem ele estava crendo. E ele sabia qual era o propósito de Deus na sua vida. Que você saiba qual é o propósito de Deus na tua vida. Aleluia! E o maior propósito de Deus na tua vida é a tua salvação. Aleluia! Fique firme. Não deixe que as pedradas, não deixe que as tristezas da vida te afastem dos caminhos de Deus. Recomece. Aleluia! Volte a buscar ao Senhor. Volte ao primeiro amor, se você tem perdido. Reconhecer é muito importante, mas tomar a decisão certa é mais importante ainda. Aleluia. Aprenda a amar incondicionalmente. Queridos, esse livro de Ruth, ele nos ensina muito sobre o amor. De pensar, né, que uma mulher acaba deixando a sua casa, a sua cidade, a sua parentela para ficar com a sogra. É que nem tinha mais marido junto. Nos ensina o amor de Deus. Ruth, ela trabalhava mais para sustentar a sogra, porque diz que onde eles trabalhavam, onde eles faziam a cega, eles tinham lá comida, né? Os trabalhadores faziam comida, ela se alimentava. Mas ela tinha prazer de levar para casa o alimento para a sua sogra. Isso é amor, isso é compaixão. Queridos, quando nós amamos as pessoas, quando nós somos generosos com as pessoas, Deus, Ele nos abençoa muito mais. Aleluia, porque o prazer de Deus é abençoar. Mas para Deus nos abençoar, Ele tem que ver em nossas vidas um propósito. Se eu for uma pessoa boa, se eu for uma pessoa generosa, uma pessoa que reparta o meu pão, muito mais Deus vai me abençoar, amém? Eu não preciso, queridos, vocês não precisam ficar com medo de inveja, de praga, de maldição, de obra de macumbaria. Porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém? Aleluia! Porque se Deus é por nós, quem
poderá contra nós? Aleluia. Glória a Deus. E por último, deixe Deus te dar um recomeço. Aleluia. O livro de Ruth termina de uma forma lindíssima. Ruth acaba se casando então com Boaz. Ela engravida. Ela tem um filho, Obed. E diz que é uma festa. A fé que Ruth aprendeu a ter em Deus. Ela não conhecia Deus, mas através de Noemi, através da sua ida lá para Belém, ela fortaleceu a sua fé. E Deus fez coisas lindas. Aleluia. E a fé dela a salvou, queridos. Mesmo sendo uma pessoa estrangeira, vindo de um povo idólatra, ela permitiu que o Senhor lhe desse um recomeço. E como recompensa, se tornou mãe de Obed, bisavô do rei Davi. Ela entrou para a história, aleluia, para a genealogia de Jesus Cristo. Deus fez uma obra maravilhosa na vida delas. Aleluia, e Deus quer fazer na tua vida também. Com Deus, queridos, sempre é possível recomeçar. Aleluia. A oportunidade é dada a todos nessa noite. Aleluia. Deus te dará vitória. Mas espere o momento certo. Aleluia. Não perca a força, pois ela está dentro de você. E a força vem de Deus. E a força vem através do seu Espírito Santo. Você não está sozinho, amém? Glória a Deus, Deus está contigo. Aleluia. Ore, espere a hora certa de agir. Eu sei que muitos aqui têm escrito seus propósitos, isso é bom. Mas nem sempre todos eles irão acontecer. Se algum não for acontecer, Deus vai te dar outra estratégia. Deus vai abrir outras portas. Deus vai fazendo outros milagres. O segredo é permanecer firme na presença de Deus. Aleluia. O recomeço vem, queridos, quando eu decido recomeçar. Será que você está disposto a recomeçar nessa noite? Amém? Aleluia. Glória a Deus. Nós perguntamos no início, quem quer que seu ano seja diferente? E eu quero dizer para você, que o ano só poderá ser diferente, se nós tivermos atitudes diferentes. Amém? Aleluia. Ore mais. Ai, mas eu já oro, pastor. Ora mais. Busque ao Senhor, clame a Ele de toda a sua alma, de todo o seu coração. Ajude mais as pessoas. Seja generoso. Ah, mas eu não tenho o que dar. Dê a sua vida. Empreste o seu ombro. Empreste os seus ouvidos. Vá num asilo, vá num orfanato, vá num hospital. Faça uma visita. Recicle livros evangélicos, livros que tenham mensagens boas. Visite pessoas. E você vai vendo que o foco muda. Não vai ficar só no seu problema, só na sua necessidade. Faça coisas diferentes. Leia a Bíblia e ouça a voz de Deus. A palavra de Deus, irmãos, é algo fantástico. Nós estamos recomeçando, né? Estou usando um devocional este ano que fala sobre o Espírito Santo. E tem tido um impacto muito grande na minha vida, porque é o Espírito Santo que nos dá força, que nos fortalece, que nos ajuda. Estamos junto com eles lendo lá novamente o livro de Mateus. E a palavra de Deus, ela nos fortalece, ela tem um poder muito grande. Se de repente você ainda não teve a oportunidade de ler a palavra de Deus, comece lendo. 3 capítulos por dia, dá uma média de 15 a 20 minutos, não é muito. Você vai conhecer mais a Deus. Você vai ter mais a presença de Deus na sua vida. Aleluia. E aí eu tenho certeza que 2019 será o melhor ano da sua vida. Amém? Nós profetizamos aqui no sábado, né? Para nós mesmos. Quem estava aqui no sábado? Olha, quase todo mundo. Você profetizou aí sobre sua vida?
que 2019 será o melhor ano, que nós possamos crer e acreditar, mas a gente precisa buscar e ter atitudes diferentes, irmãos, de buscar a presença de Deus. Boaz foi o resgatador de Ruth, e nós também temos um resgatador, Jesus Cristo. E eu quero ler esses versículos para nós terminarmos. Eu gostaria que você, se você puder, abra a sua Bíblia. 1 Pedro 1, 18 a 21. Bem, 1 Pedro 1, versículo 18, diz assim: aleluia, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados. Deixa eu pôr aqui o óculos. Do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifesto no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Aleluia! O nosso resgatador é Jesus Cristo. Não foi com prata, não foi com ouro que nós fomos comprados, mas nós fomos comprados com o precioso sangue de Jesus. E Ele quer te ajudar. Aleluia! Quem poderia imaginar que Ruth teria um recomeço de vida tão maravilhoso? Da estrangeira viúva, ela se tornou integrante da árvore genealógica de Jesus. Quando Ruth passou pelo pior momento de sua vida, ela tinha tudo para voltar para o seu povo idólatra, mas escolheu seguir os caminhos de Deus, e por isso recebeu uma recompensa muito maior do que poderia imaginar. Aleluia! Independente das escolhas, independente do seu momento, aleluia, Deus te entende, e o que Ele mais deseja é caminhar do seu lado nesse ano de 2019. Aleluia! Por isso Ele te oferece nessa noite um novo começo, uma nova chance na sua presença, uma nova oportunidade de viver ao lado de Deus, por mais duro que tenha sido o seu passado, aleluia, ou seu momento até agora, é sempre possível recomeçar em Deus. E eu quero ler 2 últimos versículos no livro de Ruth 4, 14 e 15, que nós começamos a falar de Ruth. Como é que termina Ruth? Uma mulher que nós lemos que ela começou tão amargurada. Ela termina o livro feliz, irmãos. As pessoas testemunhando da sua vida. Ruth 4, 14 e 15. Ficou-se, pois, deitada. 4. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será também teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome dele. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice. Pois tua nora, olha, irmãos, que te ama, aleluia, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Ela termina o livro feliz, abençoada, aleluia, porque Deus mudou a sua sorte e fez nova todas as coisas. Amém? Que na tua vida também seja assim. Eu quero cantar uma canção com vocês e depois nós vamos orar.
Essa canção diz que a força está dentro de você. Aleluia. Que nós somos vencedores, que nós somos campeões, porque nós temos Jesus nas nossas vidas. Glória a Deus. Será que você pode ficar de pé para nós cantarmos? Acredite, é hora de vencer. Essa força vem de dentro de você. Dentro de você, aleluia. Você pode até tocar o céu, se crer. Aleluia, precisa crer, precisa acreditar, aleluia. Com a sua fé, com a sua força em Deus, creia, creia, use a sua fé, mostre o seu valor em nome de Jesus. Aleluia, é a tua fé que faz a diferença, é a tua fé que te faz impossível. Aleluia. Oh, glória a Deus, Senhor Deus e Pai, nós ministramos esta tua palavra nessa noite, para que haja cura e transformação nas nossas vidas físicas e espirituais. Ninguém aqui, Senhor, nasceu com jeito para super-herói. Nós aprendemos errando, nós aprendemos caindo. Nós fazemos muitas vezes, como Noemi, escolhas erradas, Senhor, e nos arrependemos. Mas o mais importante de tudo é quando nós recomeçamos. Quando nós olhamos para Ti e buscamos forças em Ti, que nesta noite os Teus filhos que estão aqui e aqueles que vão ouvir a nossa voz, Senhor, sejam fortes, sejam corajosos e olhem para Ti, porque a nossa fé vem do Senhor nosso Deus. Aleluia, aquele que não poupou nem o Seu Filho, como também não nos dará com Ele todas as coisas. Fortalece a cada um, Pai, dá força, dá graça, dá olhos de águias. Deus, que eles possam avistar o longe, que eles possam voar, que eles possam viver o melhor de Deus nesta terra, neste ano e em todos os anos da sua vida, porque o Senhor é o seu Deus. Muito obrigado por tudo, Pai, em nome de Jesus.